Olá pessoal, bom dia, caro espectador. Estamos aqui mais uma vez, 8 horas pela manhã, quarta-feira, como prometido, no vosso e nosso canal Gospel Conversation. Estamos aqui na instituição Belém, viemos fazer uma reportagem num colégio para contribuirmos com aquilo que é o nosso papel fundamental como igreja e como sociedade. Então, bora lá conhecer mais um bocadinho sobre a nossa entrevista. Já estamos aqui dentro da instituição Belém, como vocês podem ver, estamos aqui no pátio da instituição com algumas criancinhas para então aprendermos aquilo que é o benefício da educação e princípios espiritual e social de fórum educativo. Bem, então espero que vocês gostem e esperem mais um bocadinho porque esse programa os promete. Estamos aqui com o senhor professor da instituição, professor Osvaldo. Professor Osvaldo, como é que ele dá e consegue perceber a caracterização, o comportamento espiritual das crianças? Visto que aqui é uma instituição, um colégio também doutrinal religioso. Bem, na graça de Deus, este nosso colégio, que é o Colégio de Belém, tem uma cadeira curricular que é a educação cristã e nós fazemos de tudo para transmitir esse conhecimento às nossas crianças, porque nós aprendemos biblicamente que ensinar o menino no caminho em que deve andar, para amanhã, quando crescer, não se desviar dele. E esse é o nosso objetivo. Na graça de Deus, temos concluído que todos os anos, a cada dia que vai passando, nós temos testemunhos de alguns alunos que passaram por aqui, hoje transformaram-se em seres bem vividos, bem dominados na matéria. Então, é dizer que, graças a Deus, que as crianças vão absorvendo este conhecimento, essa transmissão com fé, com orgulho e com vontade, porque nós fazemos de tudo para transformar os homens nesta sociedade que nós vivemos. Está mesmo apegada, então, se não houver a educação cristã, acredito que a sociedade fica perdida. Gersi Eliana, o que é para você estudar no Colégio Belém? É muito divertido. Ok, é muito divertido para... Também é muito divertido. Agora, o que é que vocês têm aprendido de bom aqui? O que é que vocês têm aprendido? Qual é a mensagem que vocês deixam para os outros meninos? Que estudar aqui na Belém foi muito maravilhoso e lindo. Ok. E para ti? Também. Então vocês podem dizer para lá em casa que estudar aqui é muito divertido e lindo. Mais do que lindo é porque vocês conseguem compreender que aqui vocês não aprendem só aquilo que é social, né? Que é aprender as coisas importantes para os meninos, que é língua portuguesa, matemática, mas vocês dizem e aprenderam também a oração. Então vocês podem dar um trechinho lá para os outros meninos que não sabem o que é uma oração, que não sabem fazer. Você pode ensinar um dos meninos lá em casa a orar? Tem um momento aqui de oração muito rápida. Ok, vamos fazer então. A oração é falar com Deus. Ok. E oferecer a Deus o desejo de nossos corações. Ok, muito bem. Quando nós temos um coração puro e vocês têm um coração puro, então Deus se agrada. Por isso é que vocês oram. E quando nós estamos a orar, nós estamos a falar com Deus, como a nossa coleguinha disse muito bem. Como é que se chama a senhora professora? Professora Isabel Correia. Então, estamos aqui com a senhora professora Isabel, visto que há o comportamento que nós inadmissível de algumas crianças dentro daquilo que é a sociedade, e nós temos visto que até esse tipo de crianças estão a ser corrompidos por maus costumes. Como é que a professora avalia esse comportamento dos pequeninos? Visto que as crianças têm tido um comportamento duplo e têm dupla personalidade. Em casa são outras crianças, na escola também outra personalidade. E este comportamento é preciso que os pais tenham muita atenção com os pequeninos, tanto mais que a situação que ocorre é o seguinte: eles em casa, às vezes levam as coisas de casa para a escola. Se o pai não prestar atenção daquilo onde vem, então ele vai ter aquele costume, aquele hábito de transportar as coisas alheias, fazer das suas. Tanto mais que há comportamentos que os pais não conseguem dar conta do recado. Muitas das vezes o professor é quem percebe que o menino está a passar uma situação fora do normal, e quando o professor faz a chamada de atenção o menino, manda chamar o encarregado, só a partir do professor é que o pai começa a conhecer o seu filho. Porque ele em casa tem uma personalidade e na escola também tem outra personalidade. Quero perguntar aqui ao senhor professor,
como é que é lidar com as crianças em termos de professor para aluno? Primeiro, nós sabemos que socialmente não é fácil. É preciso que nós tenhamos um aprendizado, uma formação. A formação acadêmica é importante porque os professores são formados para lidar com as crianças. Isso aprendemos em pedagogia. A pedagogia é o ramo que nos ensina a lidar com a criança, transmitir conhecimento às crianças. Então não tem sido fácil. Mas com o dominar do tempo, nós já estamos aqui a caminho de 20 anos, é muito tempo, já dominamos isso, já conseguimos dar conta através dos comportamentos da criança, porque eles nos apresentam 3 tipos de comportamento, quer o escolar, o de casa e até o da rua. Então nós conseguimos dominar as crianças, não é? Conseguimos com a ajuda de Deus. Nós sabemos que o Senhor tem nos dado força, fé, vontade para transmitir o conhecimento e aguentá-las, porque sabemos que a criança é um ser, alguns inocentes e outros vêm ainda com um tipo de comportamento que não é fácil mesmo de dominar. Mas na graça de Deus nós estamos a conseguir. Visto que os professores são segundo pais e segundo as mães, então, visto que essa interação de professores para pai é muito importante. De facto, é muito importante. A relação de professor e aluno é um desempenho muito importante na vida dos meninos. Porque de lá para cá, para a escola, eles são nossos filhos. Daqui para casa, eles têm outros pais. Então, visto que a educação é dupla. E esta educação dupla, muitas das vezes, deve ser partilhada, tanto com os pais como com o professor, porque muitas das vezes os pais conhecem muito pouco os seus filhos. E às vezes a informação só recebem concernente o professor. Então, visto que nós, como seres espirituais também, cristãos, crentes dentro da sociedade, mudamos esse quadro, orando pela nação, orando pelos meninos, e como crente, qual é o parecer dentro daquilo que é a espiritualidade? Como é que avalia e aconselha os pais? Eu aconselho os pais a prestarem mais atenção aos nossos filhos, visto que a Bíblia nos diz ensinar a criança ou instruir a criança no caminho em que deve andar. Estando neste caminho, nós temos que ter mais atenção, prestar mais atenção aos nossos pequeninos, porque eles são os futuros da nossa nação. Caso uma distração da nossa parte ou de parte dos pais, então a criança tem que se desviar, porque a criança tem um vício. Se nós não controlamos esse vício, ou eles têm uma maneira de nos intimidar, ele quer uma coisa, se o pai disser que não, ele vai sair fora para ir à procura. E se o pai não prestar atenção ao que ele trouxe, aí complica a situação. Muitas das vezes, as crianças nos intimidam com choro. Ela quer uma coisa e chora. E se o pai não souber corrigir essa situação, fica complicado. Ainda que o professor tiver que intervir, aqui na escola ele vai aceitar, mas já em casa não. Ok, então podemos compreender que alguns pais são causadores da frustração ou daquilo que é a libertinagem e mau caráter das suas próprias crianças. Eles estão a contribuir para esse malefício, não é, senhora professora? Não vamos generalizar. Algumas vezes são as situações do dia a dia, as correrias dos pais. Já sabem que pais que vão trabalhar, deixam os filhos a dormir e voltam, encontram os filhos a dormir e às vezes não tem muito conhecimento das coisas, não é? Se não houver informação de ninguém, ele vai achar que está tudo normal. Ele foi, não houve queixa, voltou, não houve queixa, então está tudo bem com o filho, mas enquanto as correrias do dia a dia, o menino já tem as suas travessuras e o pai não conseguiu controlar. Mas precisa haver uma informação. E a informação essa com a pessoa com quem eles deixam em casa e o contato sempre com o professor. Então foi um prazer fazer essa entrevista com a senhora professora, pude aprender um bocadinho, acho que você lá em casa também. Então muito obrigado, senhora professora Isabel, e pela uma próxima nós voltaremos. E qual é o conselho que deixaria lá em casa para os outros meninos? Ou para os pais daqueles que não estão a conseguir lidar, porque nós sabemos que a escola é a nossa segunda casa. Bem, primeiro, todos os pais devem agradecer a Deus por terem um filho, por ter gerado um filho, porque não é fácil. É muita gente que está por aí e não tem um filho. E quando se tem um filho, devemos, aquilo que eu já disse lá atrás, é conduzir o menino no caminho que deve andar, para amanhã não se desviar dele. Não podemos transmitir conhecimentos impróprios para que não tornamos o homem no futuro, não é? Quero assim dizer, perigoso. Então, primeiro, dar aquilo que ele merece, toda a atenção, conhecimento bíblico acima de tudo, conhecimento literário, que também é importante, e eu acredito que se nós conduzimos o menino nisto, vai chegar até lá. Então não desfaleça, se tiver a falhar, corrijam, e olhe, atenção que a Bíblia nos diz que
dê conhecimentos e também para corrigir usa a vara. Se for possível, deve-se usar a vara para que ele possa seguir o caminho ideal. Obrigado. Então, sendo assim, nós temos uma sociedade melhor quando tem-se os dois lados, lado espiritual e social. Só assim é que a sociedade avança, quando temos Deus no coração. Muito obrigado. Estudar na Belém.